Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias em livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Capítulo 17, versículo 23. Aleluia. Capítulo 17, versículo 23. Oh, glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia. Quem pode dar um aleluia? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus está aqui nessa noite, igreja. Aleluia. Dá uma glória para Jesus, igreja, nessa noite. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: e estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Até aí. Levante a sua Bíblia nessa noite e diga assim: Senhor, fala ao meu coração, porque eu quero aprender com o Senhor nessa noite. Amém. Podem se assentar e aplaudir bem forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aqui a Bíblia nos fala acerca de Davi. Essa história eleva-nos uma experiência muito grande, muito impactante, uma experiência em que muitas pessoas ainda estão passando, ainda vão passar. E nós vemos aqui o texto falando sobre Davi. Mas antes de iniciar a mensagem dessa noite, eu trago o tema: o maior segredo revelado na história, na vitória de Davi. Nós vemos aqui Davi entregando um anjo, a qual foi ordenado ao seu pai para entregar aos seus irmãos. E chegando lá, está a guerra paralisada, está uma guerra a qual os filisteus estão vencendo a guerra. Nós vemos a história, Davi chegando e indo até os seus irmãos e perguntando: como está a guerra? Está bem? Estamos ganhando? Quantos inimigos já matamos? Quantos inimigos já conquistamos? E naquele cenário de guerra, a Bíblia fala que os inimigos, nenhum tinha sido mortos, ninguém tinha sido massacrado ainda, nenhum exército tinha sido perdido, mas a guerra estava sendo perdida pelos filisteus, porque mesmo sem mover uma espada, mesmo sem mover nenhum escudo, mesmo sem erguer nenhuma lança, Israel estava perdendo somente no grito. Agora olhe para cá que eu vou te revelar o segredo nessa noite. Nós vemos Davi, aquele jovem sem experiência militar, sem experiência em guerra, chega diante da guerra e ouve o gigante falar aquelas palavras: dai-me o valente,
dá-lhe um corajoso para pelejar contra mim, e aquele que vencer, esse se prostrará, e esse entrará agora no nosso reino, e vocês servirão, ou então nós serviremos a vocês. A quem derrotar, a mim, eu, Golias. E ele desafia o povo de Israel. Mas olha só, que coisa interessante, uma nação inteira se estremecendo diante da voz do gigante, uma nação inteira se estremecendo diante da voz de Golias. É o que ocorre muito no tempo de hoje, é batalha sendo travada somente no barulho, batalha sendo travada somente diante da voz do inimigo, batalha sendo travada diante somente da afronta do inimigo, e não se move espada, não tem guerra, não tem briga para lá, não tem briga para cá, só é mesmo barulho. E tem muitos crentes hoje com medo do barulho do gigante, tem muitos crentes hoje com medo do barulho do pecado, com medo do barulho da vaidade, com medo do barulho das contas, com medo do barulho da tribulação, com medo do barulho da afronta do inimigo. Mas hoje Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te levanta para vencer, Ele te levanta para conquistar. Só quem acredita nisso, levanta a mão para os céus e dá uma glória bem forte para Jesus. Davi está levantando a sua batalha espiritual. E aqui nós falamos muito sobre guerra espiritual, porque o que ocorre aqui é uma guerra não espiritual. Se você ver aqui, não tem nada de físico aqui nesse texto, não tem nada de terreno aqui nesse texto, porque toda a guerra foi feita no psicológico e no espiritual de Israel. A guerra inteira estava sendo vencida no espiritual, no mundo invisível. Se tem uma coisa que devemos aprender hoje, é batalhas que são vencidas no invisível, batalhas que são vencidas no invisível, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não estamos enxergando. Hoje muitas guerras são travadas no invisível,